Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui. A gente mais uma vez numa paisagem maravilhosa, o solzinho saindo, o friozinho dando uma diminuída, aquele clima maravilhoso de outono. Você sabia que o aproveitamento do técnico Rogério Ceni em 2022, se a gente considerar todas as competições, esse aproveitamento é superior, por exemplo, ao do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni tem um aproveitamento em 32 jogos, são 19 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 67,7% dos pontos disputados. O Corinthians, atual líder do Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento de 66,7%. Aliás, nos 20 anos de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o líder tem o percentual de aproveitamento mais baixo. Mas não é isso que a gente vai falar, claro que isso é importante. A gente vai falar do Rogério Ceni com moral, com aquele jeito que agrada a uns, não agrada a muitos outros, mas ele está dando no cravo e na ferradura. Eu fiz uma pergunta para ele na entrevista coletiva, basicamente sobre o Caleri. Aí ele já emendou outros assuntos, falou inclusive da possibilidade da perda de jogadores na janela de transferências no meio do ano e falou também sobre a diretoria que precisa comprar o Jonathan Caleri, que tem prazo de validade em termos de contrato com o São Paulo. O Caleri que em 26 jogos marcou 15 gols nessa temporada, é a melhor temporada dele na carreira, no São Paulo seguramente, a primeira passagem não foi tão bem assim. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 7 jogos, 7 gols. Mas vamos falar do Rogério Ceni, do Caleri, a partir de agora. Vamos lá, uma no cravo, outra na ferradura. E recado para o presidente, hein? Rogério Ceni, daqui a pouco. Vamos lá. Pois é, falamos dos números do Rogério Ceni, vamos dar mais números aí do Jonathan Caleri, que tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2022. Depois o São Paulo precisa botar a mão no bolso, ele precisa ser comprado em definitivo. O valor, 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais. O São Paulo tem a preferência pela compra e até meio que obrigatoriedade por contrato se ele participar de 30% do tempo jogado do São Paulo nesta temporada. Isso deve acontecer. Jonathan Caleri, em 2022, em 26 partidas, titular absoluto, uma paixão da torcida do São Paulo e até do Rogério Ceni, pelo que ele desempenha em campo. O Jonathan Caleri marcou 15 gols até agora. No Brasileiro, 7 jogos, 7 gols. Marcou gols nos clássicos estaduais, todos eles aí, contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista, contra o Santos no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians na última partida, gol bastante importante, aliás, contra o Corinthians já são 4 clássicos desde que ele voltou no ano passado e 3 gols marcados. Eu fiz essa pergunta para o técnico Rogério Ceni: será que a diretoria do São Paulo não vai deixar escapar o Caleri, vai contratá-lo, vai comprá-lo em definitivo? Aí ele emendou outros assuntos, falou sobre a possibilidade da venda de jogadores, da negociação do Antony, que o São Paulo como clube formador deve receber alguma coisinha assim, falou até de reforços. Não precisa olhar nas grandes vitrines, pode olhar mais para baixo, pode olhar em posição intermediária, em clubes medianos. O São Paulo, o Rogério Ceni já lembrou e ele tem razão, o São Paulo já fez esse expediente em outras épocas e isso deu muito resultado. Eu mal terminei a pergunta e o Rogério Ceni meio que interrompeu e já foi dando a resposta dele no cravo e na ferradura. Presidente, Júlio Casares, fique esperto. O homem cobra. E está dando resultado. Vamos lá, Rogério Ceni. O Caleri vai ser comprado, eu tenho certeza. Tenho convicção que o presidente vai dar um jeito. É um jogador que não é um custo absurdo. O São Paulo é um clube que pode estar com problemas financeiros, mas é um clube de muita força, que no momento certo eu tenho certeza que o Caleri vai ficar com a gente. Ele é um jogador muito importante para o time, assim como o time joga muito também em função dele. Então, eu acho que cada um entrega o que pode para o outro. A gente tem um jogador de área, um jogador que faz gols, e a gente joga muito em função dele. Então, assim, para ele também é importante o São Paulo, porque é o lugar onde ele se sente bem, se sente feliz, que ele entrega gols para a gente. E eu tenho certeza que o São Paulo vai ter, mas no momento correto, porque eu acho que é só no final do ano, se eu não me engano, né? Então, antes disso, não vamos também nem pensar nas vendas que podem vir e nem nas necessidades que nós vamos ter só em dezembro. Até lá tem muita coisa para acontecer. Mas eu tenho certeza que o presidente, a direção,
assim como estão se preocupando também a necessidade de venda, mas eu acho que São Paulo é time para vender jogador acima de 10 milhões de euros. Senão tem que dar outro jeito, temos que arrumar dinheiro de outra maneira. Acima de 10 milhões de euros, ok, eu acho que aí nós temos que já pensar, planejar e numa Série B. Não tem vergonha nenhuma. Nós não precisamos trazer jogadores caros, mas destinar 10, 20% daquele valor para que a gente traga uma peça de reposição e tente. O São Paulo formou assim grandes times. São Paulo formou grande time vindo do Goiás, quando o Goiás estava na Série B. São Paulo contratou vários jogadores de times melhores. Não tem problema, nós não precisamos de nome. Nós precisamos de desejo, alma, vontade. É isso que nós precisamos. Reinvestir parte do que for e ter uma programação com um pouquinho de antecedência para a gente encontrar esse jogador. E eu acho que uma venda bem feita, mais tomar a venda do Antony, eu acho que atinge as necessidades do, como é que é o nome? Orçamento, né? Que também nunca foi cumprido. Vamos ser bem sinceros, porque senão não tinha 700 milhões em dívidas se tivesse sido cumprido todo ano. O que é que você achou dessa declaração do Rogério Ceni? Muita gente não gosta do excesso de sinceridade, tem gente que chama o Rogério Ceni meio de petulante, de arrogante, mas o fato é que no campo o time tem mostrado. Às vezes com algumas falhas, mas os resultados, os números têm sido satisfatórios até agora na minha avaliação. E o Rogério Ceni conseguiu fazer o São Paulo jogar de igual para igual na Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena em Itaquera. Isso realmente não acontecia há muito tempo. O Caleri vai escapar, o São Paulo vai segurar. O São Paulo vai buscar jogadores, ele citou aí o Rogério agora há pouco, jogadores que vieram do Goiás, foram vários, né? Entre eles Danilo, Josué, Fabão, jogadores que deram muito resultado para o time do São Paulo naquela campanha vitoriosa que chegou até aos principais títulos da história do tricolor. Bom, o São Paulo joga mais uma vez em casa, agora vai voltar a jogar em casa, jogou na Neoquímica Arena, vai jogar mais uma vez em casa, tem 11 jogos de invencibilidade, deve usar um time alternativo contra o Ayacucho. É a última chance de usar time alternativo, depois só pedreira, só jogos eliminatórios e jogos que valem pontuação para o Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni tem razão em tudo que disse ou não? Deixa aí o seu palpite, seu comentário, sua opinião. Beijo no seu coração, até a próxima. Valeu, tchau.